O que é política? Essas imagens fazem parte de nosso cotidiano, deveriam causar revolta, mas a maioria das pessoas as vê todo dia, mais ou menos, indiferentes, nos noticiários da TV, dos jornais, na rua. Muitas vezes achamos que não cabe a nós a responsabilidade pelo que acontece em nosso bairro, na cidade, no país. Afinal, o que podemos fazer? Não somos políticos, é a tais homens e mulheres eleitos pelo povo que compete resolver os problemas. Em nenhum momento nos perguntamos se nos tivéssemos reunido com outras pessoas para discutir os problemas que nos afetam, se nos tivéssemos rebelado de alguma forma, esses fatos estariam acontecendo? Como interferir? Como atuar para mudar para essa realidade tão dura? E essas questões envolvem outra mais ampla, o que é política. Na vida do dia a dia, as pessoas se referem à política como a ação do Estado e da organização institucional. Assim, o termo é utilizado para descrever a atividade parlamentar de um determinado político eleito, a ação dos partidos políticos por ocasião de campanhas eleitorais, ou ainda para se referir ao ato de votar e escolher representantes que exercerão o mandato e decidirão em nome dos eleitores. A política se apresenta como a arte de governar. Também se emprega o termo para expressar a multiplicidade de situações em que a política se manifesta: política econômica, política sindical, política ecológica, política das igrejas, política educacional. E nesse sentido, entende-se a política como a atuação de instituições ou de segmentos da sociedade civil com a finalidade de alcançar determinados objetivos. Trata-se, pois, de uma política reduzida aos espaços institucionais, das quais os indivíduos participam ocasionalmente. No entanto, ao contrário do que nos parece, a política não diz respeito apenas aos políticos, mas a todos os cidadãos. Se considerarmos que a palavra política origina-se do grego polis, que significa cidade, podemos compreender a sua amplitude. A polis caracterizava-se como uma unidade de vida social e política autônoma da qual os cidadãos gregos participavam ativamente, decidindo sobre os destinos da cidade. A política apresenta-se hoje como a arte de governar, de atuar na vida pública, gerir os assuntos de interesse comum. Não se restringe à atividade desenvolvida no âmbito do Estado, mas faz parte da nossa vida. Permeia todas as formas de relacionamento social, no trabalho, na escola, nas ruas, no lazer e até nas relações afetivas. Política consiste no conjunto das relações de poder vividas na sociedade. Nossa vida e nossa individualidade se constrói a partir de determinadas relações sociais das quais participamos. Para que a sociedade funcione, é necessário que os indivíduos se submetam a regulamentos, acatem valores e se conformem a uma determinada situação. As normas, leis, disciplinas às quais precisamos nos submeter para conviver na sociedade implicam relações de poder. O poder, portanto, não se limita à organização do Estado, mas está presente em todas as relações sociais, em todas. Assim, na família, somos geralmente orientados pela afetividade e pela autoridade dos nossos pais. Na escola, pela educação e pela autoridade dos professores e dos pais e dos alunos, que ensinam também e decidem sobre o nosso saber por meio de avaliações e de convivência. No trabalho, os empregados se submetem a disciplina, horários e técnicas para manter e aumentar a produtividade na sua unidade de trabalho. No hospital, os médicos decidem sobre o que é melhor para a nossa saúde. No trânsito, precisamos respeitar os sinais convencionais para garantir a nossa vida
e a dos outros. Nas igrejas, os sacerdotes, os pastores orientam a vida dos fiéis. No mercado, precisamos do dinheiro para comprar o que desejamos. Enfim, todas as situações que vivemos envolvem relações de poder que engendram e mantêm a ordem social. O poder consiste num conjunto de relações de força que indivíduos ou grupos sociais estabelecem entre si a partir de sua situação na sociedade. Quando falamos em força, pensamos imediatamente na violência física, na imposição de uma vontade, no constrangimento, mas nem sempre é assim. Aqui nos referimos à força como a capacidade de estimular ou inibir ações, não pela coerção ostensiva, mas sim pelo lento processo de formação do nosso comportamento e assimilação de valores ao longo da vida. Nossos pais, nossos professores e pessoas que amamos, que vão também influenciando e orientando por meio dos vínculos afetivos que nos mantêm com eles. Trata-se de uma forma sutil de coerção e, por isso, mais eficaz e duradoura. Essa força consiste na autoridade e disciplina a que somos submetidos na família, na escola, nas igrejas, na sociedade em geral. As relações de poder estabelecidas em nosso cotidiano fazem parte do contexto amplo da organização social e política moderna, em que a acumulação e a concentração de riquezas, que são a base da produção capitalista, geram relações sociais e políticas desiguais e excludentes. A vida se organiza conforme uma hierarquia social em que alguns indivíduos ou grupos sociais estão em oposição superior e podem influir na vida e na atividade de outros indivíduos ou outros grupos sociais em oposição. Enfim, existem grupos que dominam, ordenam, dirigem e outros que são dominados, obedientes, dirigidos. E nesse contexto, poder significa dominação, exercida pelo Estado e que se estende a todas as relações sociais. Se a política faz parte de nossa vida, estando presente em todas as relações sociais, por que essa forma de vivência não é consciente em nosso dia a dia? Por que a participação política do indivíduo é tão limitada? Podemos entender em parte essas questões ao considerar as condições modernas da política. Em geral, a forma de governo dos estados modernos é a democracia representativa, caracterizada pela constituição de poderes autônomos entre si, executivo, legislativo, judiciário, organizados com uma base na ordem jurídica instituída, Constituição, leis, etc., pela existência do voto secreto e universal e pela ação dos partidos políticos que expressam a diversidade de pontos de vista sociais. Neste contexto, a participação política dos indivíduos parece limitar-se à escolha dos representantes para os cargos eletivos entre os candidatos de vários partidos. A ação política parece concentrar-se no Estado, na estrutura institucional e na atividade dos políticos eleitos pela sociedade. Estes, quer o enunciem claramente ou não, representam os interesses de outros grupos sociais. Há políticos que se empenham na defesa dos direitos civis, na ampliação dos espaços de participação política e no respeito à coisa pública, agindo com dedicação e transparência. Mas há também políticos que se dedicam aos favorecimentos, confundindo o espaço político com o privado, ao utilizar-se do poder que lhes foi delegado para beneficiar grupos particulares. Os indivíduos, membros da sociedade civil, têm sua vida afetada por decisões políticas tomadas pelo poder institucional que elabora as leis que regula a sociedade. Daí, a importância de conhecermos o processo político e dele participarmos, pois todas as decisões de nossos representantes no parlamento nos atingem direta ou indiretamente. Vejamos alguns exemplos de como
as decisões políticas nos afetam de modo direto ou indireto. As relações de trabalho são regulamentadas por uma legislação elaborada e sancionada por nossos representantes políticos. Nela se estabelecem os direitos e os deveres do empregador e do empregado. Nosso acesso aos benefícios sociais, como saúde e educação, também é prescrito por leis e ações advindas do Congresso Nacional. Se nos dispomos a reivindicar nossos direitos por meio de uma greve, podemos sofrer repressão policial. Em momentos de crise econômica e recessão, muitos trabalhadores perdem seus empregos e procuram sobreviver como vendedores, lavadores de carros, outras formas de subemprego ou emprego informal. Seus filhos precisam abandonar a escola para auxiliar no orçamento da família e acabam vendendo objetos nos semáforos. Se observarmos um pouco mais a realidade brasileira, veremos que ocorre uma intensa concentração de renda nas mãos de uma pequena parcela da população. Enquanto uma multidão se encontra nos limites da miséria, existe falta de escolas públicas, hospitais e moradias. Muitos camponeses lutam por uma distribuição equitativa da terra que lhes dê condições de viver de seu trabalho com dignidade. As mulheres ainda são discriminadas profissionalmente. Presos comuns são massacrados em penitenciárias. Existem problemas de saneamento urbano, transporte, poluição. Enfim, a lista parece infindável. E todos esses problemas nos dizem respeito e somos responsáveis por eles, pois participamos da vida da sociedade, dos conflitos que nela ocorrem. Muitas vezes, porém, não temos consciência disso, não percebemos como nossas escolhas individuais podem contribuir para consolidar uma situação instituída ou para esclarecer as contradições sociais. Nossa visão de mundo fragmentada reflete os valores de um sistema econômico que se alimenta da exploração do trabalho e funciona como uma base de troca, mercado, dinheiro, lucro. Esses valores se manifestam em relações sociais, em que prevalecem a competição, a concorrência, a hostilidade entre os indivíduos. Embora a divisão da sociedade em classes e os conflitos sociais sejam evidentes, a sociedade constantemente nos é apresentada como uma unidade. Na atividade política institucional que se manifesta em discursos ou ações de políticos ou do Estado, interesses de uma classe social são apresentados como interesses de toda a sociedade. Na sociedade civil, os meios de comunicação de massa, a escola, as igrejas, as empresas e a família vinculam uma interpretação parcial da realidade em que o indivíduo isolado é responsabilizado pela situação em que se encontra, como se ela dependesse apenas de sua vontade, de suas características individuais. O esforço, preguiça, perseverança, enfim, sempre dão algum nome, ou das chances que a sorte lhes oferece. As explicações para os acontecimentos se baseiam na natureza humana e não nas desigualdades e conflitos que caracterizam a estrutura social. Neste contexto, fica difícil compreender e assumir nossa responsabilidade para com a coletividade. A economia de mercado, surgida nos inícios da Idade Moderna, desencadeou profundas transformações nas relações sociais e políticas. O movimento econômico e a emergência da burguesia no cenário político fizeram-se acompanhar da instauração do Estado moderno como um organismo distinto da sociedade civil. Enquanto o Estado se organiza como uma máquina administrativa, para governar a sociedade, assume também o papel de garantir as liberdades civis individuais, assim como as relações e valores próprios de uma economia de mercado. O pensamento político produzido nos séculos 17 e 18 em torno da origem do poder
nos demonstra as preocupações dos filósofos em entender e justificar essas mudanças. O direito divino dos reis é questionado e se passa a demonstrar que as relações sociais e políticas não procedem de uma ordem natural ou divina. Recorre-se à razão para explicitar o fundamento do poder e sua legitimidade. São apresentadas novas noções sobre o indivíduo, a propriedade, a liberdade, a desigualdade, o público e o privado, os contratos sociais e o consentimento entre os homens. Embora as relações entre Estado e sociedade tenham mudado no decorrer do processo histórico, podemos dizer que nas modernas sociedades democráticas, o exercício do poder se faz pela combinação da coerção ostensiva, força policial, militar, lei, justiça, com a formação do consenso da sociedade sobre determinados objetivos. Na política, as contradições, conflitos gerados no processo social se traduzem por uma gama variada de tendências que defendem os diversos interessados dos grupos sociais, tanto dos que detêm o capital quanto dos trabalhadores ou marginalizados na sociedade capitalista. O predomínio de valores individualistas, a submissão às leis do mercado e dos interesses estritamente particulares provocam o isolamento social. Perde-se aí o sentido do que é comunitário e da importância da participação na vida coletiva. O bem público deixa de ser entendido como bem produzido por todos, para toda a sociedade, e aparece como um bem que não pertence a ninguém, podendo por isso ser depredado ou apropriado por qualquer um. Na sociedade brasileira, a concentração do poder decisório no aparato do Estado e a tradição política conservadora e autoritária, além de provocarem graves problemas econômicos e sociais, tornaram ainda mais difícil a ampliação do espaço público e a criação de mecanismos que possibilitam à sociedade civil intervir na política, as manifestações de rua, as lutas dos trabalhadores sem terra, a organização sindical, a atuação crítica da imprensa diante das ações do governo, são fatos relevantes para a formação de uma sociedade democrática. E é necessário que a sociedade civil amplie esses espaços de participação. Quanto à indiferença política, o desinteresse da maioria dos indivíduos pelos assuntos públicos é um dos grandes problemas políticos e a enfrentar nas sociedades modernas. As formas de delegação do poder, a formação de um comportamento social unificado pela atuação dos meios de comunicação de massa e o individualismo são algumas das causas da indiferença política. Além dos que não participam por desconhecer o seu papel no processo político, há os indiferentes conscientes, os que compreendem a situação, mas não tomam partido, encarando a vida política como um ceticismo. Em ambos os casos, a indiferença e a consequente passividade desempenham um papel desagregador na política. Os indivíduos cuidam de suas atividades pessoais e deixam as decisões políticas nas mãos de pequenos grupos que, movidos por ambições, paixões particulares, traçam os destinos de um povo. Da indiferença dos indivíduos podem nascer as políticas autoritárias, a corrupção e demais formas de desmandos, a falta de transparência na política, a concentração do poder nas mãos de profissionais da política, bem como a ausência de controle e de cobrança da sua atuação, ocorre em grande parte porque muitos se omitem, se tornam apáticos, renunciam à possibilidade de criar alternativas de intervir na política. Quando os males acontecem, os indiferentes eximem-se da responsabilidade porque não participam ativamente de construção dos fatos.
Esquecem-se de que a ausência e a omissão também são formas de participação. De qualquer modo, todos estão implicados.